Se inscreva no canal e curta o vídeo. Meu nome é Claire Bennett. Tenho 35 anos e descobri que minha mãe havia vendido o vinhedo que meu avô me deixou quando vi estranhos fazendo medições para um resort de luxo. 6 dias depois, eu estava dentro da nova boutique de $200 mil da minha irmã, enquanto minha herança roubada pagava por lustres de cristal, expositores importados e champanhe que ninguém pretendia lembrar. Minha mãe ergueu a taça diante de quase 100 convidados e puxou minha irmã para junto de si. E devemos agradecer a Claire, anunciou ela. O vinhedo dela financiou a filha que realmente merecia um investimento. Então ela riu. A sala a acompanhou porque acreditavam que eu havia concordado com a venda. Minha irmã sorriu para mim por cima da borda da taça, esperando que eu engolisse o insulto como sempre fiz. Em vez disso, sorri de volta. Verifique sua caixa de correio amanhã, eu disse. A expressão da minha mãe mudou por menos de um segundo, mas eu vi. Às 8 da manhã seguinte, meu telefone mostrava 62 chamadas perdidas. Um correio de voz começou com minha mãe chorando, mudou para gritos e terminou no meio de uma frase. Você não pode ficar com a boutique. Sua irmã já. Eu ouvi uma vez, coloquei o telefone virado para baixo e abri o documento final que meu advogado havia me enviado. Minha mãe achava que a carta era uma ameaça. Na verdade, era um mapa de tudo o que ela estava prestes a perder. Ela havia falsificado minha assinatura, reescrito os desejos do meu avô e usado meu silêncio como permissão. O que ela não sabia era que, enquanto organizava o champanhe para a grande inauguração, eu estava organizando tudo para que cada dólar levasse diretamente a um tribunal de volta até ela. Antes de contar o que havia dentro daquela carta e porque uma única frase fez minha mãe ligar 62 vezes, diga-me que horas são, onde você está e de onde está assistindo. Quero ver até onde a história de Claire chega. 4 anos antes, meu avô Arthur havia me deixado o vinhedo em Berride, 17 acres nos arredores de Ellsburg, Califórnia, com galpão de produção, os direitos sobre a água e todas as dívidas vinculadas à operação. Minha mãe, Evelyn, considerou isso injusto. Minha irmã mais nova, Madison, chamou de potencial desperdiçado nas minhas mãos. Nenhuma das duas mencionou que eu havia passado 12 verões trabalhando ao lado do vovô, enquanto Madison aparecia apenas para fotografias entre as videiras. Ele me ensinou a apertar uma uva delicadamente, examinar a semente e provar a casca antes de confiar em uma leitura de açúcar. Os números dizem quando a fruta está pronta, ele dizia. O cuidado diz se a terra vai sobreviver a você. Essas palavras moldaram minha carreira como consultora de revitalização agrícola, ajudando pequenos vinhedos a reduzir o uso de água e reconstruir solos esgotados. Reinvesti quase todos os primeiros lucros do Emberride em irrigação, controle de erosão e certificação de agricultura regenerativa. Minha mãe via apenas seu valor de mercado. Madison via dinheiro que eu era egoísta por deixar enterrado na terra. A boutique começou como mais uma das reinvenções repentinas de Madison. Ela havia deixado 3 empregos em 2 anos, mas anunciou que o varejo de luxo era sua verdadeira vocação e apresentou um painel de referências em vez de um plano de negócios. Ela queria uma loja em um ponto privilegiado, instalações italianas, estoque de grife, uma agência para o lançamento e $200 mil da família. Minha mãe me pediu para investir durante o jantar, embora o valor já tivesse sido decidido antes de eu chegar. Ofereci-me para revisar as projeções, ajudar a negociar o contrato de locação e contribuir com $20 mil depois que Madison concluísse um orçamento e conseguisse financiamento independente. Madison empurrou a cadeira para trás e disse que eu a estava humilhando. Minha mãe me disse que o vovô Arthur já havia me dado o suficiente e que uma irmã não deveria ter permissão para manter toda a segurança da família. Eu disse que o vinhedo não era dinheiro da família. Era legalmente meu, operacionalmente frágil e já sustentava 6 funcionários. A discussão terminou com minha mãe dizendo: um dia você vai aprender que a terra importa menos do que as pessoas. 3 meses depois, chegaram os convites para a grande inauguração da Veil and Violet, uma boutique cuja existência aparentemente já não exigia minha cooperação. O primeiro aviso veio 12 dias antes da inauguração. Às 5h17 da manhã de segunda-feira, meu banco informou 2 tentativas fracassadas de acessar a conta operacional do Emberride vindas da região da minha mãe. Troquei todas as senhas e disse a mim mesma que ela poderia ter usado por engano um antigo login compartilhado. Ao meio-dia, liguei para Rafael Ortiz, o gerente do vinhedo que o vovô havia treinado. Rafael disse que uma mulher da nova equipe de proprietários havia solicitado registros de água e estimativas de produção. Quando eu lhe disse que nenhuma equipe assim existia, ele admitiu que minha mãe havia aparecido com documentos contendo minha assinatura. Ela alegou que eu havia autorizado uma venda confidencial e não queria receber ligações antes da transição. Rafael se recusou a entregar as chaves dos equipamentos,
mas presumiu que poderia haver algum acordo familiar que eu não havia anunciado. Minha mãe havia usado minha reputação de discrição para fazer pessoas boas duvidarem dos próprios instintos. Dirigi até Emberide naquela tarde. A placa de madeira do vovô havia desaparecido. Uma placa temporária dizia, futuro lar do Belviater Vineyard Retriat, e bandeiras de demarcação atravessavam o antigo bloco de Zinfandel. O diretor de desenvolvimento da Bleu me parabenizou pela venda. Eu disse a ele que nenhuma venda havia sido autorizada e sua confiança desapareceu. O arquivo de fechamento mostrava uma escritura registrada transferindo em Berride por $1 milhão, muito abaixo de sua avaliação recente. Meu nome aparecia no final, mas minha inicial do meio estava errada. O reconhecimento de firma do tabelião me colocava em Santa Rosa em um dia em que eu havia apresentado uma proposta de conservação de água em Portland. Não chorei na frente dele. Fotografei cada página, pedi que interrompesse todo o trabalho não essencial e voltei para o meu carro. Só depois que a porta se fechou minhas mãos começaram a tremer. Lembrei-me de estar com o vovô ao nascer do sol durante minha primeira colheita, observando cortar uma uva ao meio e me dizer que ser proprietário não era ter o direito de consumir alguma coisa. Era o dever de deixá-la viva. Agora, minha própria mãe havia transformado esse dever em luminárias e vestidos de seda. Abri o número dela. Meu polegar pairou sobre o botão de chamada porque uma parte de mim ainda queria que ela apresentasse uma explicação que me permitisse continuar sendo sua filha. Então surgiu um novo alerta bancário. Alguém havia tentado redefinir a conta do vinhedo novamente. Bloqueei o telefone, liguei o carro e escolhi as provas em vez de uma explicação. O registrador do condado confirmou que a escritura havia sido protocolada 11 dias antes. O arquivo de custódia autorizava minha mãe a se comunicar em meu nome e incluía uma carteira de motorista vencida que eu havia guardado em um armário trancado. Ela ainda tinha a chave de emergência que eu havia lhe dado depois de um vazamento hidráulico. Eu havia lhe dado acesso porque ela era minha mãe e ela tratava a confiança como uma ferramenta deixada sem vigilância. Os valores da venda foram transferidos para uma nova conta controlada por Evelyn Bennett. $200 mil foram para Veio End Violet LLC, enquanto outros 119 mil pagaram dívidas e taxas de lançamento. Mais de 600 mil permaneciam, mas as transferências estavam pendentes. Se eu a confrontasse, ela poderia espalhar o dinheiro antes que eu conseguisse uma ordem judicial. Liguei para Naomi Price, uma advogada que eu conhecia por meio de projetos de terras agrícolas, e entreguei a ela a escritura, meus registros de Portland, os alertas e as fotografias do levantamento. Ela prometeu que não haveria uma vitória fácil. A Bleu havia pago dinheiro de verdade e acreditava ter comprado a propriedade legalmente. A escritura falsificada poderia ser anulada, mas preservar a terra e rastrear os valores da venda exigia ação imediata. Ela me disse para documentar o caso como uma proprietária cujo patrimônio estava sendo desmantelado. Fiquei olhando para a assinatura copiada até a tinta ficar borrada. Proteger a terra poderia me custar a última ilusão que eu tinha sobre minha família. Naomi entrou com uma ação civil e solicitou uma ordem de emergência impedindo mudanças no vinhedo ou a movimentação dos valores da venda. Reconstruí o dia da assinatura a partir de calendários, cobranças no cartão, recibos de hotel e uma gravação da minha apresentação em Portland. A falsificação copiava o nome cuidadoso do meu antigo passaporte, não a assinatura abreviada usada em anos de documentos comerciais. Entrei em contato com a tabeliã cujo selo aparecia na escritura. O selo havia expirado 18 meses antes, e ela havia comunicado que ele fora perdido depois que mudou de escritório. A declaração juramentada dela transformou a suspeita em um ato rastreável. Rafael encaminhou a mensagem que minha mãe havia lhe mostrado. Ela vinha de um endereço semelhante ao meu, mas uma letra no domínio era diferente. A mensagem ordenava que ele cooperasse, permanecesse em silêncio e dissesse à equipe que eu estava fazendo uma reestruturação. O endereço havia sido registrado dias antes da visita da minha mãe, então Naomi acrescentou os registros dele ao nosso pedido de produção de provas. Ela avisou que o caso tornava provável uma investigação criminal. Eu queria o vinhedo de volta e que a compradora fosse indenizada, mas não queria que minha mãe fosse presa. Meus desejos poderiam influenciar o resultado, disse Naomi, mas não controlá-lo. Uma escritura falsificada já não era uma simples disputa familiar. A prova mais difícil veio da custódia. Minha mãe havia apressado o fechamento alegando que eu estava fazendo tratamento médico e não poderia comparecer por vídeo. Ela pediu à equipe que não entrasse em contato comigo porque o estresse poderia ameaçar minha recuperação. Um e-mail anexado incluía as instruções de transferência bancária de Madison. Madison escreveu: envie nossa parte primeiro. A data da inauguração não pode mudar. Minha mãe respondeu:
Clary ficará furiosa, mas quando ela entender, a loja já estará funcionando. Madison respondeu com um emoji de coração, e você sempre encontra um jeito. Até então, eu havia considerado a possibilidade de Madison acreditar que eu tinha concordado. Aquela mensagem fechou a porta. Ela talvez não tivesse falsificado a escritura, mas sabia que o plano dependia de agir antes que eu entendesse o que estava acontecendo. Sozinha no meu carro, quase liguei para minha mãe. Imaginei que ela diria que havia entrado em pânico e pretendia me devolver o dinheiro. A explicação pareceu ofensiva antes mesmo de ela dá-la. Guardei o telefone. O juiz marcou a audiência de emergência para 7h30 da manhã do dia seguinte à grande inauguração. Naomi queria que eu não fosse ao evento, mas comparecer servia a 2 propósitos. Minha mãe havia dito a parentes e parceiros comerciais que eu era uma investidora disposta. Se eu desaparecesse, ela alegaria que eu havia mudado de ideia por ciúmes. Se eu comparecesse sem confirmar a história dela, observasse o que fosse dito e deixasse o processo judicial começar depois da comemoração, o foco permaneceria na fraude. Mais importante, o dinheiro restante permaneceria onde poderíamos preservá-lo porque minha mãe ainda acreditava que eu não sabia de nada. Escrevi uma única carta para ser entregue junto com as notificações protocoladas após a audiência. Ela não continha insultos nem um pedido de amor. Dizia que o vinhedo nunca havia sido dela para vender, que minha assinatura nunca havia sido dela para emprestar e que ser minha mãe não a colocava acima da lei. A linha final dizia: você me ensinou que silêncio significava permissão. Amanhã você aprenderá a diferença. A Veil End Violet abriu na noite de quinta-feira sob rosas brancas e tecido dourado. A fachada correspondia ao painel de referências de Madison, balcões de pedra, trilhos de latão, espelhos importados e uma sala de produção atrás de cortinas de veludo. Um fotógrafo circulava entre os convidados enquanto uma repórter de estilo de vida gravava entrevistas. Cada superfície impecável refletia alguma parte de Imberide. O bar de degustação representava reparos na irrigação. O lustre equivalia às contribuições para o seguro de saúde de 3 trabalhadores. O estoque existia porque as videiras do meu avô haviam sido convertidas em uma assinatura falsificada. Vesti um simples vestido azul marinho e entrei sozinha. Minha mãe atravessou a sala imediatamente, beijou minha bochecha e sussurrou que estava aliviada por eu ter decidido agir com maturidade. Madison se juntou a nós usando um terno branco de grife de sua coleção de inauguração. Por um momento, as 2 mulheres me estudaram em busca de sinais de que eu sabia. Parabenizei Madison pelo comparecimento e não disse nada sobre o vinhedo. Os ombros delas relaxaram. Minha mãe me entregou uma taça de champanhe comprada com o meu dinheiro. Segurei-a sem beber. Os convidados me agradeceram por apoiar minha irmã. Um membro da Associação de Comerciantes disse que meu investimento havia sido um sucesso. Mulheres apoiam outras mulheres. Cada elogio apertava alguma coisa dentro do meu peito. Elas haviam me transformado em uma testemunha de uma mentira e depois enquadrado qualquer objeção como traição. Eu queria dizer que generosidade exigia consentimento. Em vez disso, guardei o programa e enviei a Naomi fotografias identificando os bens comprados com valores rastreáveis. Às 6h45, enquanto um quarteto de cordas tocava perto dos provadores, um funcionário do tribunal aceitou o protocolo final de Naomi. Às 6h52, um mensageiro credenciado recolheu o pacote lacrado contendo minha carta e as notificações preparadas para serem entregues após a audiência da manhã. Às 7, Madison bateu uma colher contra sua taça e subiu em uma pequena plataforma. A sala ficou em silêncio. Ela agradeceu aos designers, à equipe de lançamento e à minha mãe, chamando-a de a única pessoa que havia acreditado no sonho desde o começo. Minha mãe se juntou a ela e colocou um braço ao redor de sua cintura. Então Evelyn olhou diretamente para mim. Há mais uma pessoa a quem devemos agradecer, disse ela. Clary sempre preferiu terra e planilhas, mas até ela finalmente entendeu em qual filha valia a pena investir. Alguns convidados riram sem jeito. Minha mãe ergueu a taça ainda mais alto. O vinhedo dela tornou isso possível. Obrigada por investir na filha que merece isso. Os aplausos explodiram ao meu redor. A repórter de estilo de vida virou a câmera na minha direção. As pessoas olhavam para mim como se eu fosse uma irmã generosa sendo homenageada, não uma proprietária sendo ridicularizada com os valores de sua terra roubada. A humilhação era precisa. Minha mãe não estava apenas escondendo a fraude. Ela estava me fazendo endossar a hierarquia que a havia justificado. Senti o velho instinto surgir dentro de mim, o instinto de manter a paz, proteger a imagem dela e explicar minha própria dor mais tarde, em uma sala onde ninguém precisasse testemunhá-la.
Então me lembrei do e-mail de Madison. Você sempre encontra um jeito. Coloquei a taça de champanhe intocada sobre uma bandeja e me aproximei da plataforma. Minha mãe sorriu, esperando um discurso. Parei perto o suficiente para que o microfone captasse cada palavra. Verifique sua caixa de correio amanhã, eu disse. Os aplausos enfraqueceram até se transformarem em silêncio. Os olhos da minha mãe se aguçaram. O sorriso de Madison permaneceu fixo, mas uma das mãos se fechou em torno da borda do púlpito. Não expliquei. Agradeci ao funcionário mais próximo de mim, peguei meu casaco e saí enquanto o fotógrafo continuava fotografando. Atrás de mim, minha mãe riu alto demais e disse aos convidados que eu estava sendo dramática por causa de uma surpresa familiar. No estacionamento, Naomi confirmou que o juiz ouviria nosso pedido de emergência às 7h30. Belly havia suspendido voluntariamente a construção depois de saber que a escritura estava sendo contestada. Tudo agora dependia de os documentos resistirem ao escrutínio, não de minha mãe confessar. Dirigi para casa e dormi por 4 horas. Enquanto minha mãe e Madison ficaram até tarde, posando ao lado do logotipo da boutique, o pacote do mensageiro atravessou um centro de distribuição do outro lado da cidade. Dentro dele, minha carta repousava sobre cópias da escritura falsificada, a declaração juramentada da tabeliã, o cronograma de rastreamento dos ativos e a notificação da audiência de emergência. Minha mãe havia passado a noite comemorando uma inauguração. Ela não sabia que as mesmas fotografias publicadas na internet estavam documentando a localização de propriedades que um tribunal poderia ordenar que fossem preservadas. Às 7h25 da manhã seguinte, sentei-me ao lado de Naomi em uma sala de tribunal silenciosa. O advogado da Belviater apareceu remotamente e declarou que a empresa suspenderia todo o trabalho enquanto a titularidade fosse investigada. O juiz analisou a inicial do meio incorreta, meus registros de Portland, o selo vencido da tabeliã, o endereço de e-mail falso e a transferência dos valores da venda para contas controladas pela minha mãe e pela empresa de Madison. Às 8h12, ela emitiu uma ordem de restrição temporária. A ordem impedia novas mudanças em Berride, congelava o saldo rastreável da venda, proibia a Veil and Violet de vender ou movimentar estoques de alto valor para fora das operações comuns monitoradas e registrava que o título do vinhedo estava sob litígio. Ela não decidia o caso inteiro. Impedia minha mãe de tornar a recuperação impossível antes que o caso pudesse ser julgado. Às 8h20, o mensageiro entregou o pacote na casa da minha mãe e obteve sua assinatura. 3 minutos depois, ela ligou. Observei o telefone vibrar até a tela escurecer. Madison ligou em seguida. Então minha mãe novamente. Às 9, havia 21 chamadas perdidas. Às 10h30, havia 62. 17 de Madison, 34 da minha mãe e o restante de parentes que haviam recebido versões frenéticas da história. Abri o primeiro correio de voz. Minha mãe começou chorando. Disse que a escritura havia sido um mal-entendido e insistiu que sempre havia planejado me devolver o dinheiro. Então sua respiração se estabilizou e seu tom mudou. Ela me acusou de humilhar Madison, sabotar um negócio jovem e esperar até depois da inauguração para tornar o dano mais cruel. Nos segundos finais, o pânico venceu a atuação. Você não pode ficar com a boutique. Madison já assinou garantias com fornecedores, e se o banco congelar esse dinheiro, ela perde tudo. Claire, você precisa me ligar antes que as pessoas descubram o que você fez. O correio de voz seguinte veio de Madison. Ela alegou que acreditava que eu acabaria aprovando e disse que o emoji de coração não provava nada. Ela não pediu desculpas por ter gastado dinheiro. Descreveu os funcionários que havia contratado, o contrato de locação que havia assinado e a reputação que eu estava destruindo. A terceira mensagem da minha mãe abandonou completamente os pedidos. Ela disse: o vovô Arthur teria vergonha de me ver escolher propriedade em vez de família. Foi quando parei de ouvir. Coloquei o telefone virado para baixo e olhei para a cópia da minha carta. Eu não havia escolhido propriedade em vez de família. Minha mãe havia escolhido a loja de Madison em vez do meu consentimento, do testamento do meu avô, dos 6 empregos do vinhedo e da lei. Ela chamava aquilo de amor porque amor soava melhor do que favoritismo quando dito em voz alta. O que dói mais, ser traída em silêncio ou ser publicamente agradecida pela própria coisa que foi roubada de você? Silenciei todos os familiares, exceto Naomi, e dirigi até em Berride. Rafael e a equipe estavam esperando perto do galpão de produção. Mostrei a eles a ordem e disse que o vinhedo estava protegido enquanto o tribunal determinava a titularidade. Ninguém comemorou. As videiras ainda precisavam de cuidados. Os trabalhadores ainda precisavam de segurança. E a Belviater também enfrentava uma perda causada pela minha mãe.
A vingança não pareceu fogos de artifício. Pareceu finalmente me recusar a absorver o custo para que todos os outros pudessem continuar confortáveis. À tarde, o proprietário da boutique havia recebido a ordem de preservação. A seguradora do título havia aberto uma investigação de fraude, e a repórter local havia substituído sua alegre matéria sobre a inauguração por uma breve declaração de que o financiamento da Veil and Violet estava sob disputa judicial. As fotografias da grande inauguração continuavam online. Em uma delas, minha mãe estava congelada no meio de uma risada, com a taça erguida em minha direção. Tornou-se a imagem que todos os convidados lembravam quando a verdade começou a se espalhar. Minha mãe exigiu uma reunião familiar. Concordei somente depois que Naomi a organizou e a gravou em seu escritório. Evelyn chegou vestida como se a aparência pudesse restaurar sua autoridade. Madison veio com seu namorado, Devon. Minha mãe colocou minha carta sobre a mesa e disse que a papelada havia sido mal administrada. Naomi colocou a escritura ao lado da declaração juramentada da tabeliã. Papelada mal administrada não havia criado um e-mail falso, roubado minha identificação, inventado uma doença, falsificado um selo e transferido mais de $1 milhão. Minha mãe disse que o vovô Arthur havia ferido a família ao deixar o vinhedo para uma única neta. Em sua versão, ela havia corrigido uma injustiça e investido onde o dinheiro poderia criar um futuro. Lembrei a ela que em Berride já tinha funcionários, contratos e um plano de conservação. Ela valorizava o sonho de Madison porque ele vinha embrulhado em letras douradas. Evelyn disse que eu sempre poderia ganhar mais, enquanto Madison precisava de um começo. Minha competência nunca havia conquistado respeito. Ela havia me tornado mais fácil de roubar. Madison negou saber sobre a falsificação. Deslizei o e-mail da custódia pela mesa, então acrescentei uma mensagem do pedido de empréstimo dela. Ela havia descrito a transferência como valores provenientes da venda de um vinhedo da família que estava sendo finalizada sem envolvimento direto da proprietária e certificou que aquilo era verdade. Devon leu a página e se afastou dela. Apresentei minhas condições. A titularidade seria restaurada, a compradora inocente Belviater seria indenizada e cada dólar rastreável seria devolvido. Os ativos da boutique comprados com valores roubados permaneceriam sob supervisão judicial. Minha mãe corrigiria sua mentira perante cada parente, fornecedor, funcionário e convidado. Nenhuma das duas poderia entrar em Berride sem permissão por escrito. Eu diria ao promotor que preferia restituição à prisão, mas não retiraria provas nem chamaria a falsificação de um mal-entendido familiar. Minha mãe empurrou a cadeira para trás. Ela disse que eu estava pedindo que ela perdesse a casa dela. Respondi que ela havia vendido a minha. Madison disse que fechar a boutique destruiria sua carreira. Lembrei a ela que 6 funcionários do vinhedo haviam descoberto por meio de um estranho que seu local de trabalho poderia ser demolido. Devon foi embora antes que a reunião terminasse. Madison o seguiu até o corredor, mas ele se recusou a voltar. Minha mãe permaneceu sentada, de repente menor, sem uma plateia para convencer. O caso durou 9 meses, mediação, contabilidade forense e uma ação sobre a titularidade. A escritura foi declarada nula porque minha mãe nunca teve autoridade para transferir em Berride. A Belviater renunciou à sua reivindicação depois que a seguradora do título interveio. O rastro do dinheiro foi menos tolerante. Dos $1 milhão e 180 mil, o bloqueio preservou 643 mil. A restituição exigiu que minha mãe liquidasse seus investimentos, entregasse quase todas as suas economias de aposentadoria e vendesse a casa de 4 quartos onde havia recebido familiares durante 22 anos. Depois da hipoteca, dos impostos e dos acordos, ela se mudou para um apartamento de um quarto acima de um consultório odontológico. Os móveis que não cabiam foram leiloados. Durante anos, ela mediu segurança pelo que podia exibir. Agora, cada objeto precisava justificar o espaço que ocupava. A Veil and Violet durou 8 semanas. Não foi fechada como punição. Ela desmoronou sob suas verdadeiras finanças. Um administrador judicial identificou suas instalações e seu estoque como ativos comprados com valores rastreados. O proprietário rescindiu o contrato de locação depois de aluguéis atrasados e de uma cláusula de divulgação violada. Os fornecedores executaram as garantias pessoais que Madison havia assinado sem ler. O logotipo dourado foi retirado, o estoque foi leiloado e os valores foram destinados à restituição. Madison permaneceu responsável por $78 mil, entrou em um plano de pagamento de 5 anos e se tornou gerente assistente em uma rede de roupas de preço intermediário. O trabalho era honesto, mas ela odiava responder alguém que não confundia querer com merecer.
Devon terminou o relacionamento depois que Madison esperou que ele refinanciasse o condomínio dele para salvar a loja. Ela me culpou. Ele disse que os documentos judiciais revelaram uma versão dela que ele não conseguia mais ignorar. Não respondi. O promotor distrital não arquivaria uma escritura falsificada registrada publicamente. Minha mãe evitou a prisão porque não tinha antecedentes, fez a restituição e acabou cooperando. Ela recebeu 3 anos de liberdade condicional supervisionada, 600 horas de serviço comunitário, aconselhamento sobre crimes financeiros e uma proibição de atuar como fiduciária. Madison entrou em um programa de desvio processual por sua declaração de financiamento falsa, concluiu serviço comunitário e aulas de ética e permaneceu responsável pela dívida. Evitar a prisão não significava evitar as consequências. A correção pública doeu mais do que o apartamento. Minha mãe enviou e-mails aos convidados, comerciantes, funcionários do vinhedo e parentes, admitindo que eu nunca havia consentido e que ela havia usado uma escritura falsificada. A Associação de Comerciantes a removeu de seu comitê, e os amigos pararam de convidá-la para eventos. A fotografia dela rindo circulou ao lado da correção. Ela queria um triunfo público e recebeu um registro permanente do momento anterior ao colapso de sua mentira. Durante a mediação final, minha mãe pediu 5 minutos em particular comigo. Naomi permaneceu do lado de fora da porta de vidro. Evelyn disse que havia passado minha infância presumindo que a filha que pedia menos sentia menos. Ela admitiu que as exigências de Madison faziam com que ela se sentisse necessária, enquanto minha independência fazia com que ela se sentisse irrelevante. Em vez de enfrentar essa insegurança, ela me puniu por sobreviver sem ela. Foi a primeira coisa verdadeira que ela havia dito. Eu disse a ela que entender o motivo não apagava a escolha. Ela havia atravessado a distância entre favoritismo e fraude dando um passo deliberado de cada vez, pegando minha chave, copiando minha identificação, criando um e-mail, falsificando a escritura, mentindo para a custódia e erguendo uma taça. Ela começou a chorar. Eu não a consolei. Algumas lágrimas pertencem à pessoa que causou o dano. Assinei o acordo depois de confirmar que o vinhedo, a equipe e as perdas da Belviater estavam protegidos. Recusei indenizações punitivas adicionais que teriam acompanhado minha mãe pelo resto da vida, mas não devolvi $1 da restituição nem resgatei Madison de suas garantias. Misericórdia, eu havia aprendido, não era restaurar o conforto de outra pessoa às minhas custas. Era permitir que as consequências parassem onde a responsabilização terminava. A primeira colheita depois que Imberride voltou para mim começou 11 meses após a grande inauguração. Havíamos perdido uma temporada de planejamento, vários contratos e parte do cronograma de certificação, mas não havíamos perdido as videiras. Promovi Rafael a diretor de operações, restaurei os benefícios interrompidos da equipe e revisei o plano de revitalização para que o vinhedo pudesse permanecer lucrativo sem vender sua identidade a uma empresa de resorts. Também criei um fundo de aprendizado em nome do vovô Arthur para jovens trabalhadores agrícolas aprenderem restauração do solo e gestão da água. Minha herança deixou de ser algo que eu apenas defendia. Tornou-se algo que eu escolhi expandir. Mudei os sistemas que haviam permitido que o acesso da família se transformasse em autoridade empresarial. A chave de emergência da minha mãe foi destruída. Todas as contas passaram a exigir aprovação em 2 etapas. E Naomi ajudou a colocar as terras sob uma estrutura de conservação que impedia uma transferência apressada sem uma análise independente. Nenhuma dessas proteções parecia romântica, mas eram outra forma de cuidado. O vovô havia confiado no meu julgamento. Honrá-lo significava construir uma proteção mais forte do que apenas a confiança. Mantive a escritura falsificada em um arquivo trancado, não como um troféu, mas como prova de que o amor sem limites poderia ser transformado em permissão por qualquer pessoa suficientemente determinada. Para o jantar da colheita, convidei a equipe, Naomi, amigos próximos, produtores vizinhos e o representante da Belviater que havia interrompido a construção quando apresentei as primeiras provas. Não convidei minha mãe nem Madison. Essa ausência não foi um anúncio dramático. Foi um limite. Durante anos, a família tratou minha presença como garantida e minhas posses como negociáveis. Eu não oferecia mais nenhuma das duas coisas sem confiança. Ao pôr do sol, minha mãe enviou uma mensagem perguntando se poderia me visitar e dizendo que queria ficar onde o vovô Arthur havia estado um dia. Meses antes, esse pedido teria me enchido de culpa. Dessa vez, li sem confundir culpa com obrigação. Respondi: o vinhedo não tem espaço para pessoas que não sabem valorizá-lo. Então coloquei o telefone no bolso e voltei para a mesa. Não me senti vitoriosa quando a mensagem apareceu como lida. Senti clareza. Durante a maior parte da minha vida,
Minha mãe havia contado com o intervalo entre me ferir e eu estar disposta a dar um nome àquilo. Esse intervalo havia acabado. Ela poderia se arrepender do apartamento, da liberdade condicional ou do pedido público de desculpas, mas o acesso a mim nunca mais faria parte de um acordo que ela acreditasse poder negociar. Madison nunca reabriu a veio em The Violet. Por algum tempo, publicou mensagens vagas sobre traição e parentes invejosos. Elas recebiam menos simpatia cada vez que alguém anexava a correção pública. Eventualmente, as publicações pararam. 2 anos após o início de seu plano de pagamento, ela me enviou um breve pedido de desculpas que não continha nenhum pedido de dinheiro. Admitiu que havia sabido o suficiente para impedir a venda e escolhido não fazê-lo porque a boutique importava mais para ela do que a maneira como havia sido financiada. Reconheci a mensagem, mas não prometi reconciliação. Um pedido de desculpas pode iniciar a reparação. Ele não pode impor à pessoa ferida um prazo. Meu relacionamento com minha mãe tornou-se limitado e formal. Conversávamos por meio de mensagens breves sobre emergências reais. Eu não visitava seu apartamento e ela não entrava no vinhedo. Sua liberdade condicional acabou eventualmente, mas o limite permaneceu. Ela havia acreditado que as consequências eram obstáculos temporários que minha competência resolveria por ela. A consequência mais importante foi aprender que eu não resolveria. A carta que enviei não destruiu minha família. Ela expôs a versão de família que exigia que uma mulher abrisse mão de seus direitos para que outra pudesse continuar sonhando. Minha mãe perdeu a casa, a maior parte da aposentadoria, sua posição na comunidade e a autoridade que havia usado para definir quem merecia o quê. Madison perdeu a boutique, o relacionamento e a fantasia de que entusiasmo poderia substituir responsabilidade. Eu recuperei em Beride, mas também recuperei algo menos visível. O direito de contar minha própria história sem pedir às pessoas que me traíram que aprovassem as palavras. O vovô Arthur certa vez me ensinou que o cuidado, não a posse, determina se a terra sobrevive ao seu proprietário. Acho que o mesmo vale para o autorrespeito. Ele só sobrevive quando protegemos antes que outras pessoas decidam que ele está disponível para negociação. Se você tivesse que escolher entre manter a paz na sua família e proteger aquilo que era legitimamente seu, permaneceria em silêncio até que as provas estivessem completas ou os confrontaria no momento em que descobrisse a traição. Esperamos que a história tenha lhe dado algo valioso para lembrar. Este vídeo é completamente fictício e feito apenas para fins de narrativa dramática e propostas educativas. Esperamos que ele lembre você de que seu futuro não precisa ser construído em torno das pessoas que não honraram seu passado. Você tem permissão para recomeçar sem carregar todas as pessoas que o decepcionaram para o próximo capítulo.